Na época de Jesus não existia uma coisa chamada igreja. Na época de Jesus tinham duas religiões. A religião judaica monoteísta, que acredita num Deus, e a religião pagã romana, que acreditava em panteão de deuses, certo? Cristianismo não existia, Islã não existia. E as pessoas que aqui moravam precisavam fazer produção de azeites. Para quê? Em seguida eu vou explicar. Isto quer dizer que eles usavam essa ladeira da montanha como um grande jardim de oliveiras, né, para poder usar as frutas para a produção de azeite. Não existia naquela época o que tem hoje. Um cemitério bem grande e uma divisão de terrenos entre igrejas. Eu já indiquei para vocês na minha explicação lá em cima que tem a igreja O Senhor Chorava, Dominus Fleve, e tem a igreja Maria Madalena das Cebolas Douradas, que é a igreja russa, e mais para baixo tem a igreja da Agonia de Jesus, lá em Getsemane. E cada igreja comprou um terreno, acercou o terreno por uma muralha e cultivou o jardim dela. Então, o que sobrou pra gente, né? São as vielas asfaltadas entre elas e entre o, vamos dizer, o cemitério. Quer dizer que não necessariamente Jesus aqui desceu no domingo dos Ramos, né? Ele desceu montando o jumentinho branco entre oliveiras naquele jardim. Só tinha oliveiras, rochas e terra. Hoje tem muralhas, tem edifícios de igrejas, né? Coisa que não existia naquela época. Quer dizer, o nome do caminho do Domingo dos Ramos, porque segue Jesus, mas segue Jesus onde dá. Dá para entender? Claro que o asfalto que a gente vai pisar nele agora não existia na época. Agora vejam bem, em íngreme, a primeira descida tem no lado direito tem corrimão. Para produzir azeite, você vai na oliveira, você tira as azeitonas quando apareçam e você coloca as azeitonas dentro de um aparelho de pedra, que é uma pedra redonda grande, que nela, que nela tem um tipo trincheira. Nessa trincheira você coloca uma outra pedra redonda, agora de pé. E ela vai passando, rodeando-se pela trincheira, enquanto um burrinho está carregando ela. Ou seja, a pedra tem buraco no meio, desse buraco sai um galho, esse galho você amarra para as costas de uma mula ou de um burro, você bate nele e ele vai começar rodando a pedra maior, e aí a pedra menor, né, de pé, vai ser carregada aí, rodando-se naquela trincheira. E isso, quem falou moinho? Isso é moinho de azeite. Só que, antes desse aparelho, né, para produzir azeite, eles fizeram uma outra coisa chamada lagar. Lagar é muito mais fácil, porque você pega a rocha, você corta a rocha de uma maneira assim mais, vamos dizer, numa maneira de ladeira, né? Numa maneira mais áspera, e você vai, mais lisa, né? E você vai pegando uvas, colocando naquele lugar e começa a pisar. Sai suco de uvas, pela ladeira, por gravidade, vai se acumular em tipo balde de pedra, né? E você pode fazer o suco de uvas, ou quando você coloca fermento, você faz vinho. Lagar. Provavelmente o lagar é o primeiro aparelho, né, de produção de agricultura que apareceu na história. Porque é bem mais fácil de fazer esse moinho, né? E por isso, sugerir para vocês que o lagar
deu o nome dele para os aparelhos mais sofisticados. Pessoas falaram lagar de suco de uvas, ou lagar de uvas, e lagar de azeites. Certo? Então eu digo, esse lugar é muito bom lugar de encontro. Especialmente para quem não mora em Jerusalém, tem que ir para o outro lado. Não esqueçam mais uma coisa, Jesus era judeu ortodoxo. Não sei se vocês viram, mas quando a gente estava descendo, subiu, né, subiram 2 ou 3 pessoas, né, com aquela roupa preta e tal. Eles são judeus ultra-ortodoxos. Para aqueles judeus, cada cidade tem o limite do sábado da cidade. Ou seja, até uma certa distância dá para sair da cidade. Depois dessa certa distância, tem que já carregar pelo menos garrafa de água. No sábado, isso já é considerado trabalho. E você não pode trabalhar no sábado. Então tem limite. E eles têm até hoje, tem umas colunas que parecem colunas de eletricidade, só que menores, que para os judeus ortodoxos é uma indicação. Aqui acabou a cidade, não dá mais para sair. Onde passou o limite da cidade no tempo de Jesus? Saindo de Jerusalém, atravessando o vale, subindo em direção ao Monte das Oliveiras. Chegando no cume e passando para o outro lado, já é fora do limite do sábado. E vocês lembram, a ceia que Jesus acabou de celebrar com seus discípulos é ceia da Páscoa dos judeus, Pessah. É dia sagrado como o Shabat, como o sábado. Então Jesus, respeitando a lei, não vai até a casa de Lázaro. Ele fica no lugar, que lugar bom, lugar de encontro, né? Agradável, sombra durante o dia, esse tipo de coisa. E por isso Judas imaginava onde Jesus vai vir com seus discípulos para poder levar, né, os soldados lá de perto da casa de Caifás para prender Jesus e levá-lo para lá já amarrado e flagelado. Certo? Então, esse lugar tem muito significado, é muito pesado, né? Apesar do fato que hoje é dia de sol, né? Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando eu estive aqui no Getsemane, foi o lugar onde eu chorei muito. Quando a gente foi, eu espero que a gente tenha esse tempo, porque a gente se separou e cada um procurou o seu lugar. Então eu fui lembrar da palavra, e eu fui lembrar que aqui é onde inicia o sofrimento de Jesus. Aqui Jesus chorou, aqui Jesus foi pressado. Porque entre aceitar, Jesus sabia que o que o aguardava era a cruz. Mas você aceitar isto é uma coisa, e você entender, começar a compreender que você vai experimentar a situação é outra coisa. E aqui foi o lugar onde Jesus começou a entender que ele precisava experimentar. Jesus padeceu, sofreu, ele se rendeu. Aqui é onde inicia a expiação dele, porque para ele chegar ali, lá na cruz, primeiro aqui ele se rendeu, primeiro aqui ele se entregou, primeiro aqui ele renunciou e ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Quando ele foi sair, orava uma primeira vez, segunda vez, 3 vezes. É como se ele dissesse: Pai, será que não há um segundo plano? E a gente pensa, algumas pessoas querem pensar: não, Jesus não queria renunciar à vontade do Pai, ele não queria realmente. Mas na natureza humana dele, ele desejava, se houvesse um segundo plano, se houvesse um plano B, se Deus pudesse tirá-lo daquele momento, ele bem que diria assim: faz conforme a tua vontade. Então ele padeceu, ele sofreu. E em Hebreus a gente vê a palavra de Deus que nos diz que em tudo ele foi tentado. Não estaria olhando para ele, mas viraria o rosto para ele. Então ele também não contaria com a intimidade do Pai, com o favor do Pai.
ele não contaria com a graça do Pai, ele contaria com o desprezo e com a ira de Deus. E tudo por nossa causa, por amor a nós. Então Jesus foi esse homem de dores, como nos relata o livro do profeta Isaías, um homem que padeceu e em tudo venceu. E por isso que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu venci o mundo. Então se Jesus em tudo foi tentado e ele venceu, ele nos diz que a gente também é mais que vencedor, né? Nós somos mais que vencedores. Amém? Jesus no Getsemane. Ali ele saiu e vieram os guardas, prenderam, mas ele já estava ali fortalecido e guardado pelo Pai, não é? Venceu a batalha em luta, em oração e padeceu por nós, amém? Deus o fez pecado por nós. Então por isso que esse é o lugar que para mim é um dos lugares assim muito importantes. Passando por aqui a gente pensar na condição humana de Jesus. Jesus não só teve a natureza divina. E também não é como, não quero entrar em coisas mais profundas, como muitos teólogos dizem, ele não era só na aparência humana, não só tinha só a aparência humana. Ele, além da aparência humana, ele tinha a natureza humana. Por isso padeceu e sofreu. Amém? Como qualquer um de nós e muito mais que qualquer um de nós, que era semelhante a nós. Então que a gente possa pensar sobre isso e amar muito a Jesus, muito, muito, muito. Se entregar e fazer o que ele pedir de nós, renunciar ao que ele pedir de nós, porque qualquer coisa ainda é pouco, muito pouco, pelo muito que ele sofreu, padeceu. Então que Deus nos abençoe, que a gente seja sempre servos fiéis, assim como Jesus foi fiel ao Pai, sacerdote, sumo sacerdote fiel e compassivo e misericordioso. Amém? Amém. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch.